Acredito sinceramente que o fato de estarmos aqui é devido a um projeto, uma vontade de Deus específica para o dia de hoje. Amém. Tem algo que você precisa ouvir, que com certeza vai dar um start na sua vida. A mensagem que iremos transmitir hoje é uma das mensagens mais básicas que existem sobre a bondade de Deus. O tema da minha mensagem é Deus é bom. Eu quero que você repita comigo. Deus é bom. Deus é bom. Mas talvez você diga, Reni, eu já sei disso. Sim. Mas nós iremos destrinchar a bondade de Deus. E vamos ver os detalhes que confirmam que Deus é bom. Bom, para entender primeiro sobre bondade, a bondade sempre é algo que parte de uma pessoa para outra. A bondade não é algo que fica só com a pessoa. A bondade é algo que alcança outras pessoas. Então a bondade nunca diz respeito somente à pessoa boa. Existe de um lado a pessoa boa e do outro lado a pessoa que recebe a bondade, o benefício da bondade. E como estamos falando da bondade de Deus, eu posso lhe afirmar com toda certeza que a natureza de Deus é boa. E vamos ver as características de uma pessoa boa. O que é que caracteriza alguém bom? Todos nós temos um conceito e às vezes dizemos fulano é uma boa pessoa ou fulano não é uma boa pessoa. O que é que faz alguém ser bom ou faz alguém ser ruim? A primeira característica de uma pessoa boa é que uma pessoa boa, ela deseja o bem. Essa é a primeira característica. Quem é bom deseja o bem para o próximo. Isso é natural. E nós vamos ver na Bíblia que Deus, Ele deseja o nosso bem. É algo que arde no coração dele. Ele quer inclusive oportunidades de poder fazer o bem em nossa vida. Mas tudo começa no desejo dele, um desejo ardente em querer o nosso bem. Abra sua Bíblia, por favor, em Lucas capítulo 5, no versículo 12. Nós encontramos um episódio onde um homem leproso, ele foi até Jesus e ele estava em dúvida. Ele não tinha dúvida do poder do Senhor. Ele acreditava que Jesus tinha poder. Mas ele estava em dúvida da bondade, acerca da vontade do Senhor. Lucas capítulo 5, no versículo 12, diz assim: estando Jesus numa das cidades, passou um homem coberto de lepra. Quando viu a Jesus, prostrou-se com o rosto em terra e rogou-lhes. O que foi que ele disse? Se quiseres, tem uma versão que diz, se queres, pode purificar-me ou tornar-me limpo. Então esse homem, ele tinha uma certeza e ele também tinha uma dúvida. Ele tinha uma certeza que Jesus podia. Ele acreditava no poder do Senhor. Talvez ele já tinha visto Jesus curar outras pessoas. Talvez ele já tinha ouvido, e a fé vem pelo ouvir. Então provavelmente aquele homem tomou conhecimento dos milagres que Jesus fazia. E ele já tinha essa convicção. Ele já estava crente no poder do Senhor. Ele já acreditava no poder de Deus. Mas ele tinha uma certa dúvida. Ele não sabia se Jesus queria que ele ficasse limpo. Você sabe que tem pessoas que acreditam no poder de Deus, mas que elas têm dúvida se Deus quer o bem para ela. Ela não tem dúvida que Deus pode, mas a dúvida dela é: será que Deus me ama mesmo? Será que Deus se importa mesmo comigo? Existem algumas coisas que geralmente as pessoas não falam. Às vezes falam e às vezes não falam, mas pensam. Principalmente quando a vida não está tão boa assim. A pessoa chega a pensar: será que Deus se importa comigo?
será que Deus quer o meu bem? Parece que descarregou aqui, né? Mas não tem problema não. Não tem problema não. Dá para vocês ouvirem aí bem? Bem, o importante é isso, né? Então, ele tinha convicção do poder. Ele só não tinha convicção da bondade do Senhor. E Jesus deu uma resposta aqui, que é uma resposta universal para todos os que têm essa dúvida. Versículo 13. Jesus estendeu a mão, tocou nele, dizendo... O que foi que Jesus disse? Quero. Seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou. Aleluia. Então essa resposta de Jesus é uma resposta universal para todas as dúvidas das pessoas que não sabem se o Senhor quer o bem delas ou não. As pessoas que acreditam, não, Deus pode, mas não sei, se Deus quiser, né? Se Deus quiser, será que Deus quer? Quando a pessoa fala, se Deus quiser, ela já está colocando uma dúvida, né? Ela talvez pense que Ele pode querer, ou Ele pode também não querer. Mas Jesus está aqui revelando a vontade de Deus. Jesus disse, eu vim revelar o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. E Jesus está revelando a vontade de Deus. Eu quero o seu bem. Eu não sei se você está em dúvida em relação a algo que você tem orado. Você acredita que Deus é poderoso, aquilo de fato é bom, é bíblico, é algo que você desenvolveu até fé para conquistar aquilo, mas você tem uma dúvida se Deus quer ou não quer. Talvez um sentimento de culpa por algo que você fez. Será que Deus quer? Porque eu cometi esse erro. Gente, vou falar uma coisa. Deus é bom. Deus é bom. Eu não estou falando sobre a parte justa de Deus. Porque Deus também é o quê? Justiça. E o justo, ele dá conforme o mérito. O justo, ele julga o mérito. Não é verdade? Então, a justiça é com base no merecimento. Porém, a bondade, ela não é com base no merecimento. Ela é com base na natureza de quem está dando. Aleluia. Então, algumas vezes, uma pessoa, ela quer dar algo a outra pessoa. Não é que a outra pessoa está merecendo, mas é porque aquela pessoa é boa. Então, quando uma pessoa dá algo a outro, está revelando a intenção dela, que ela é uma pessoa bondosa, generosa. Então, uma pessoa boa, o primeiro critério dela é o quê? Desejar o bem. E pode ter certeza que se tem alguém que deseja o seu bem, esse alguém é Deus. Amém. O inimigo vai tentar pôr dúvida acerca da bondade de Deus na sua mente, para que você pense assim, não sei se Deus quer, sabe, eu estou pensando em montar um negócio, mas eu não sei. Gente, a vontade de Deus é sempre boa. Romanos, capítulo 12, diz assim, versículo 2: não se amoldem ao padrão deste mundo, ou não se conforme ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a vontade de Deus, ela tem 3 características. Ela é, em primeiro lugar, o quê? pura, Boa. Em segundo lugar, agradável. E em terceiro lugar, perfeita. perfeito. Essa é a vontade de Deus. Daí já dá para a gente deduzir. Se a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, tudo que é ruim, desagradável e imperfeito não é a vontade de Deus. Porque Deus é bom.
natureza dele é boa. Olha para a sua vida. O que é que está ruim? O que é que está desagradável? O que é que está imperfeito? Ali não está a vontade de Deus. Deus quer mudar essa situação. Amém. Ele quer mudar essa situação. Nem faça a pergunta do leproso se tu queres, porque você já sabe que ele o quê? Ele quer. Quando Jesus disse eu quero, era Deus revelando para o homem, eu quero o seu bem. Se tem alguém que quer o seu bem, de fato, é Ele. Tanto é que Ele foi capaz de pagar pelo seu bem. Glória a Deus. Às vezes Deus quer o bem do ser humano até mais do que o próprio ser humano. Amém. Essa é a realidade. Então, a característica número 1 de alguém que é bom é querer o bem do outro. No Salmo 81, versículo 13, a Bíblia mostra um desejo que Deus tem de que a gente o obedeça para que a gente desfrute do seu favor e da sua bondade. Nesse versículo, a gente consegue sentir o palpitar do coração de Deus. Salmo capítulo 81, no versículo 3 diz assim, ó: se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos ou estatutos, eu de pronto, ou seja, rápido, lhe abateria os inimigos e deitaria a mão contra os seus adversários. Os que aborrecem ao Senhor se submeteriam, e isso duraria para sempre, e o sustentaria com trigo mais fino, e o fartaria com mel saído da rocha. Nesse versículo, a gente consegue perceber a intenção de Deus, que é oferecer livramento, nos livrar dos inimigos, do mal, daquilo que o diabo lançou contra nós, porque a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Se algo está ruim, desagradável e imperfeito, não é. Ali tem a mão do maligno. Então a gente deve, biblicamente, a vontade de Deus é combater isso. Combater esse mal. E aí o Senhor ele diz, olha, se o meu povo me ouvisse, eu logo abateria os seus inimigos. Eu logo ia transformar aquilo que está ruim em bom, aquilo que está desagradável em agradável, aquilo que está imperfeito em perfeito. Se o povo dele o que? Ouvisse. Aí ele diz assim, ó, e saciaria com trigo mais fino. Você percebe que Deus é cuidadoso e Ele não quer apenas que você viva sobre a terra? Jesus disse, eu vim para que tenhais vida e vida com abundância. Ele não quer apenas que você esteja vivo. Ele quer que você viva, mas viva muito bem. Amém. Sobre essa terra. Aleluia. Tem pessoas que vivem se arrastando sobre a terra como se essa fosse a vontade de Deus. E quando você pergunta, como é que vai, fulano, ele diz, estou indo do jeito que Deus quer. E você para analisar, é isso que Deus quer? Segundo a Bíblia, Deus é bom. Deus é bom. E a intenção dele para a nossa vida é o melhor, pessoal. Ele só quer o melhor para você. Glória a Deus. Ele diz assim, ó, saciaria com trigo mais fino e com mel saído da rocha. Trigo representa necessidade suprida. Mel representa alegria. Desejos realizados. De um lado Deus quer suprir as suas necessidades, mas do outro lado Ele também quer realizar sonhos e desejos. Deleita-te também no Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Então veja que a bondade de Deus não é somente para lhe manter vivo, é para lhe manter muito bem cuidado sobre essa terra. Amém? Então nós vimos aqui a primeira característica de uma pessoa boa. Uma pessoa boa, ela faz o quê? Ela deseja o bem do próximo. E Deus tem essas características, porque a gente viu
comprovado que Ele quer o nosso bem. Inclusive, Ele lamenta, Ele chega a lamentar quando, por algum motivo, a gente o impede dele manifestar a bondade dele sobre a nossa vida. Estão compreendendo? Muito obrigado. Vocês são uma bênção. Michel, você é uma bênção, você é valioso. Então Deus, Ele não somente quer o nosso bem, mas Ele fica chateado quando tem algum impedimento para que Ele realize esse bem para nós. Ele diz: ai, se meu povo me ouvisse. Ou seja, eu estou chateado com isso, não estou gostando disso, não. Tem pessoas que pensam que Deus está feliz, judiando ela, porque ela está pagando pelos pecados que cometeu. Gente, Deus não tem prazer nisso, não. Ele diz: ai, se meu povo me ouvisse, eu não quero que vocês sofram, não. É o melhor para vocês. Eu quero uma vida plena para vocês. Eu não quero que vocês estejam passando por isso, não. Gente, nem tudo que acontece é a vontade de Deus. E muita coisa que acontece, inclusive, é o que Deus não queria que acontecesse. Mas, por conta de alguns detalhes que iremos falar mais à frente, tem acontecido muitas coisas desagradáveis. Mas Deus continua sendo bom. E o primeiro passo é você aceitar essa bondade. Nós falamos que a bondade, ela está de um lado a pessoa boa e do outro lado a pessoa que recebe a bondade. Deus é bom em todo o tempo, em toda a eternidade. Desde o princípio, Deus sempre foi bom. Deus não passou um único dia na terra sem deixar de ser bom. Ele foi bom o tempo todo. Mas durante a história da humanidade, algumas pessoas têm desfrutado da bondade de Deus e outras não têm desfrutado da bondade de Deus. E isso não tem nada a ver com Deus. Se Ele passa diante de nós a opção, lá em Deuteronômio ele diz: Ele se coloca diante de vós a bênção e a maldição. Existe a minha bondade e existe a maldade do diabo. Se você me obedecer, a bondade vai se manifestar na sua vida, a minha bondade. Mas se você me desobedecer, vai dar legalidade para quem? Para o diabo agir. E isso não tem nada a ver com quem? Com Deus. Com Deus. Tem a ver com a escolha das pessoas. Amém. Deus nunca deixou de ser bom. Mesmo quando uma pessoa está sofrendo, Deus nunca deixou de ser bom. Mas você diz: mas Reni, mas ela está sofrendo ali coisas ruins. Ali não é Deus que está agindo. Nós vamos ver mais na frente. Vamos chegar lá. Então a primeira característica de uma pessoa boa, ela faz o quê? É bondade. Ela deseja. Mas já aconteceu de você desejar o bem para alguém e a pessoa se recusar? Já. Então, Deus, mesmo sendo tão bom e desejando tanto o nosso bem, é possível que a gente o rejeite. Sim. Que a gente não aceite essa bondade. Escolhas. Jesus, por exemplo, é o presente de Deus para o homem. E aí Deus deu Jesus como um presente para nós. Mas quando eu entrego um presente para você, você tem duas opções. Você pode aceitar, ou você também pode rejeitar, recusar. E isso não tem nada a ver Com Deus. com Deus. Porque o desejo dele é que a gente receba o presente. Amém? Amém. Então quem é bom, em primeiro lugar, deseja. Mas quem é bom não fica somente desejando não, pessoal. Quem é bom se move e começa a fazer algo pelo outro. Sim. Amém. Quem é bom faz algo por outro. Por isso que a Bíblia diz: ir por todo mundo e pregai o Evangelho. Evangelho. Ou seja, você quer ver o bem das pessoas? Sim. Faça algo por elas. Aleluia. O amor envolve ação, movimento. A bondade, ela é manifesta por atitudes. Assim como fé sem obras é morta, a bondade só no desejo que não tem atitude também é incompleta. Exatamente. Por isso que a Bíblia diz: se seu irmão
vem a ti e ele está passando fome. E você diz para ele: meu irmão, eu quero que Deus te abençoe, que você progrida, e despede ele de mãos vazias. O que foi que você fez? Você desejou o bem dele, mas você fez o bem? Não. Então, uma característica da pessoa boa é desejar, mas não é a única. A segunda característica é fazer alguma coisa. É fazer o que pode. Alguns podem mais, outros podem menos. Mas, gente, quando alguém é bom, faz o que pode. E o que é que Deus pode? Tudo. Tudo. Então, da parte de Deus, todas as bênçãos já estão liberadas. Por quê? Primeiro, ele é bom, ele tem a intenção. E segundo, ele tem o poder. Já aconteceu de você ter a intenção de fazer um bem para alguém, mas não ter o poder? Com certeza. Você desejou, mas você não tinha as possibilidades de fazer algo. Mas nós estamos falando aqui sobre um que deseja e que pode. Deus deseja o meu bem e Deus pode fazer o bem para a minha vida. Não apenas pode, como faz. Gente, nós somos privilegiados. Nós estamos do lado do vencedor. Nós temos um Deus que quer o nosso bem. Tem algumas pessoas que servem a algumas entidades aí, algumas coisas que é o mal delas. E elas se sacrificam, e elas fazem certas penitências, certas coisas para agradar a entidade delas, mas a entidade delas não quer melhor para elas não, judeia delas. Mas Deus, o nosso Deus, quer o nosso bem. Amém. Amém. Olha, quando você tem consciência da bondade de Deus, você não tem tempo de ficar triste. Você não tem tempo de ficar deprimido. Porque ao pensar sobre a bondade de Deus, você olha até para uma situação difícil e diz: todas as coisas cooperam para o bem. Meu Deus está operando. Eu não estou vendo, mas meu Deus está operando. Quando você crê na bondade de Deus, você não desanima. Toda vez que você está desanimado é porque você esqueceu a bondade de Deus. Você esqueceu que você não depende somente dos meios naturais. Existem os meios naturais, sim. Nós fazemos a parte que nos cabe, sim. Mas nós temos o fator surpresa. De uma hora para outra, a bondade de Deus chega na sua vida e você: oh, obrigado, Senhor. Nós podemos contar com a bondade do Senhor. Enquanto uma pessoa está vivendo no pecado, ela está caminhando em um campo minado. O próximo passo pode ser fatal. Mas quando a pessoa está andando no caminho do Senhor, ela vai provando da bondade do Senhor dia após dia. Deus tem muitas bondades aguardando por sua obediência. Deus tem muita bondade. Em Isaías ele diz assim: olha, esse que a mão do Senhor não está encolhida, os ouvidos dele não está agravados, mas ele diz assim: mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então Deus estava querendo ouvir, querendo tocar as pessoas, mas o pecado daquelas pessoas estava impedindo. Então quando a gente coloca algum tipo de pecado, alguma dificuldade, e às vezes quando eu falo pecado, incredulidade é pecado. Incredulidade é pecado. A Bíblia diz: sem fé é impossível agradar a Deus. Então quando você não tem fé na bondade de Deus, quando você fica: será? Se Deus quiser, você nem sabe se Ele quer ou não quer, mas você não viu na Bíblia que Deus quer, você está pondo em dúvida a bondade do Senhor. Gente, é injusto até pensar que Deus não quer o seu bem. Como é que Ele não quer? Ele se importa com você o tempo todo, até mais do que você mesmo. Então a primeira característica de uma pessoa boa é o quê? Desejar. A segunda é o quê? É fazer algo pela pessoa. Fazer o quê? Existem 4 coisas básicas que quem é bom faz. A primeira coisa, aconselhar. Quem é bom dá conselho. Quem é bom não vê o outro caminhando para o abismo e deixa. Não. Quem é bom
vê aquela pessoa perdida e aconselha. No Salmo, capítulo 12, ou melhor, Provérbios, capítulo 19, versículo 20 e 21, diz assim, ouça conselhos e aceite a instrução, e acabará sendo sábios. Muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Coração. Senhor. Então o que acontece? Deus, ele dá conselhos, pessoal. E se você ouvir os conselhos de Deus, você vai ser uma pessoa sábia. Você estará agindo em sabedoria. Agora, entre o dar conselho e o ouvir o conselho, são duas coisas distintas, diferentes. Mas uma pessoa boa dá conselho. E seja muito atento quando o Espírito Santo fala em seu coração. A Bíblia diz que ele nos guia em toda a verdade. Nós estamos aqui na terra e não estamos largados não, pessoal. Nós temos o Consolador que nos guiaria, disse Jesus, todos os dias até a consumação dos séculos. Então nós estamos aqui muito bem acompanhados, bem assessorados. E o Espírito Santo, muitas vezes ele nos dá um conselho que às vezes é para você ir por um caminho que você ainda não está indo. E às vezes o conselho é para não seguir o caminho que você está seguindo. Então uma pessoa boa sempre dá um bom conselho. Amém? Outra coisa que uma pessoa boa faz por outro. Uma pessoa boa cuida do outro. Uma pessoa boa se importa com o outro. Uma pessoa boa, se vê um objeto perdido da outra pessoa, ele vai lá e restitui. É um cuidado que ele tem. Então Deus, ele também cuida da gente, pessoal. E ele quer cuidar da gente mais ainda. O salmista chegou a dizer o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Quando ele fala o Senhor é meu pastor, ele diz: eu estou me submetendo ao meu Senhor, eu estou ouvindo a voz do meu Senhor, Ele está me instruindo e eu estou obedecendo e estou sendo cuidado por Ele. Ser cuidado é se submeter. Amém? Se a gente se permitir ser cuidado por Deus, Ele vai cuidar da gente. Ele quer cuidar sim de cada mínimo detalhe. Ele se importa com mínimos detalhes. A terceira característica, eu não li, né? Salmo 127, no versículo 2, na parte B, diz assim: pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Existem coisas que você sabe, que você conhece, de livramentos que aconteceram, de males que o inimigo tentou contra a sua vida, de prejudicar de alguma forma, e Deus lhe deu um livramento. Não é verdade? Amém. Quantos aqui têm testemunho de livramentos? Amém. Mas eu vou falar uma coisa para você: existem coisas que você nem sabe e Deus te livrou. Amém. Porque a Bíblia diz que Deus cuida da gente enquanto a gente dorme. A gente dorme, pessoal, mas Deus não dorme. O inimigo, ele vai tentar nos prejudicar, mas o nosso Deus, ele não dorme. Uma das características, pessoa boa, primeiro, ela quer o bem, e segundo, ela faz alguma coisa. E o que ela faz? Ela dá conselho, ela cuida. Uma outra coisa que a pessoa boa faz, ela dá. Dar é uma expressão da bondade. É uma característica de uma pessoa boa. E Jesus, ele ensinava isso com muita constância. Tanto é que os apóstolos falam lá em Atos que eles estavam recordando as palavras do Senhor Jesus, que dizia: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas aí, se você lê a Bíblia, o Novo Testamento, você não vê Jesus dizendo: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Porém, os apóstolos estavam recordando o que Jesus estava falando. Porque de tanto Jesus falar com os apóstolos na conversa do dia a dia, eles
estavam repetindo o que é que Jesus falava para ele o tempo todo. E o tempo todo Jesus estava dizendo: é melhor dar do que receber. Não fique preocupado em receber. Queira ser um doador. Amém? Um doador. Porque quando você dá, você está refletindo Deus. É uma das características. O egoísmo retém, a avareza retém, mas a bondade, ela faz o quê? Ela dá. É uma característica da pessoa boa. E Deus é bom. Se Deus é bom, então Deus também dá. E a maior prova da bondade de Deus foi quando Ele deu Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Deus dá. Deus dá. E a Bíblia diz mais: aquele que nem mesmo ao seu próprio Filho poupou, antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as coisas? Amém. Em outras palavras, se Ele foi capaz de dar a Jesus, o que Ele não é capaz de dar para você? É isso. Se Ele foi capaz de dar Jesus para morrer na cruz por mim e por você, o que é que Deus não é capaz de dar? Veja que às vezes a gente fica colocando limitação para a bondade de Deus. Às vezes parece que a gente não está acreditando na bondade do Senhor. Porque Ele foi capaz de enviar o seu único Filho para morrer na cruz por nós. Isso significa, gente, que Ele está disposto a tudo por nós. Amém. Se Ele deu Jesus, Ele disse: olha, eu estou disposto a tudo. E a Bíblia diz que Ele realmente nos deu. A Bíblia diz: porque todas as bênçãos Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ou seja, por estarmos em Jesus, todas as bênçãos já pertencem a mim e já pertencem a você. Ah, Reni, eu quero que Deus me abençoe. Ele já abençoou. Você só precisa tomar posse dessas bênçãos que já é sua por direito. E como nós tomamos posse? Por meio da fé. O meu justo viverá pela fé. E em nome de Jesus, Jesus disse: tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Eu o farei. Tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, eu o farei. Por quê? Porque Deus é bom. E uma das características de alguém bom é dar. E Deus, como alguém bom, é o exemplo de dar. Amém. Na verdade, não existe ninguém mais bondoso do que Deus. Porque se alguém dá alguma coisa, é porque recebeu primeiro. Aleluia. Você pode dar alguma coisa que não tenha recebido primeiro? Não. Então, na verdade, nós não somos bons. Nós podemos até retribuir a bondade do Senhor. Mas bom de fato é quem? Deus. É Deus. Porque Ele que nos dá primeiro, gente. Nós estamos apenas correspondendo com essa bondade. De fato, verdadeiramente bom é Deus. Jesus chegou a falar que algumas pessoas eram até más. E Ele diz assim: se vós, pois, sendo más, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu. Diga: Deus é bom. Deus é bom. Deus é bom. Acredita nessa bondade do Senhor. Toda vez que o inimigo tentar colocar em dúvida que Deus está lhe judiando, que Deus não lhe ama, eu digo porque eu já vivi momentos em que eu pus em dúvida a bondade de Deus. Eu questionava e eu dizia: puxa, por que Deus não faz nada por mim? Deus não vê o que eu estou passando, Deus não vê o que está acontecendo. Nós vamos chegar lá nesse ponto crucial de algumas objeções que as pessoas têm desenvolvido em relação à bondade de Deus. Vamos responder algumas perguntas complexas. A segunda característica de alguém bom é fazer o quê? É fazer algo pela pessoa, né? Mas eu descobri também uma característica de uma pessoa boa. Uma pessoa boa, ela deseja o bem,
ela faz o bem, mas também ela tem outra característica. Ela não somente faz o bem, mas ela não faz o mal. É diferente fazer o bem e não fazer o mal. Tem pessoas que não podem fazer o bem a outro financeiramente ou em uma situação. Naquela situação específica ele não pode fazer um bem, mas ele não faz o mal. Então ela é uma pessoa boa, porque não está fazendo o bem, mas também não faz o mal, né? Porém a Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? Pecado. Comete pecado. Então existem situações em que você quer fazer o bem, mas não pode fazer o bem. Mas pelo menos não faça O mal. não faça o mal. Eu pensava na minha cabeça, não, bom é quem dá. Mas depois eu analisei, o traficante dá droga para as pessoas, não. Sim. O amigo do bar, ele dá cachaça para o colega quando ele está quebrado. Dá ou não dá? Dá. O pessoal aí no mundo da orgia oferece coisas uns aos outros. Mas essas coisas só fazem afundar a vida da outra pessoa. Então uma pessoa boa não somente deseja o bem, não somente faz o bem, como também ela se recusa a fazer O mal. o mal. Deus é bom, mas muitas vezes Deus vai dizer não. E isso não faz dele alguém ruim. Ele simplesmente está nos protegendo do mal. Então o não também é de Deus, pessoal. Tem pessoas tristes e chateadas porque ela queria muito uma coisa. E aí ela foi orar ao Senhor e Deus coloca aquele incômodo no coração, mas ela quer aquilo. E Deus está mostrando para ela que aquilo que ela quer é a vontade dela, mas não é a vontade de Deus para a vida dela. Mas ela pensa, mas é muito bom. A Bíblia diz que há caminhos para o homem, parece bom, mas o fim é de morte. Então Deus, ele conhece o passado, o presente e o futuro. E ele sabe que aquela decisão, ela vai ser prejudicial. Você acha que Deus vai apoiar um negócio desse? Deus vai ajudar uma pessoa a continuar caindo no buraco? Uma pessoa que coloca uma placa, pare, buraco na pista. Essa pessoa, ela é boa ou é ruim? Boa. Ela é boa. Às vezes não tem nenhuma placa, mas a pessoa para, corta lá um galho de árvore e coloca lá naquele buraco. Ela está impedindo as pessoas de passar por aquele lugar. Ela é boa ou ruim? Boa. Boa. Porque ela está evitando da pessoa cair no buraco. Então, gente, uma das características de uma pessoa boa é também dizer não. O pai quer o melhor para o seu filho. Mas muitas vezes o pai vai precisar dizer não para o seu filho. Mas tem gente com birra com Deus. Porque Deus diz não. Gente, tudo que Deus diz não é por causa da bondade dele. Não é que ele quer estragar o prazer, não. Tudo que se chama pecado, Deus diz não. Tudo que vai nos prejudicar, Deus diz não. De repente você está solteiro, quer namorar uma pessoa, mas o seu coração travou. Você foi orar e sentiu que não. Mas você olhou para aquela pessoa tão bonitinha, né? Você está apaixonado por aquela pessoa e Deus está dizendo não. E aí? Você não é obrigado a obedecer a Deus, mas se você obedecer, você não se arrependerá. Porque uma pessoa boa também sabe dizer não. Quantas vezes eu queria algo e eu lutei por algo e eu me esforcei por algo e eu fiz tudo o que eu podia, dei o meu jeitinho e não deu certo. E eu fiquei chateado. E eu questionei a bondade de Deus. E depois o tempo passou e as coisas se revelaram.
Porque nada é encoberto que não venha a ser revelado. E eu percebi que se eu tivesse tomado aquela decisão, eu ia cair numa fria enorme. E não deu certo. Eu olhei para trás e disse: Deus, obrigado, porque não deu certo. Aleluia. Deus é lindo. Deus é bom. Por isso que algumas coisas não dão certo. Aleluia. Algumas coisas não dão certo quando está na nossa vontade, e Deus não pode cooperar com isso, porque se Ele cooperasse, Ele estaria fazendo mal para a gente, pessoal. Amém? Mas Ele não deixa de ser bom quando Ele diz não. Ele continua sendo bom, porque é uma das características de uma pessoa boa: ela deseja o bem, ela faz o bem e ela não coopera com o mal. Uma pessoa boa, ela muitas vezes ela vai desagradar outra pessoa. Uma pessoa boa muitas vezes vai se negar. Quando a minha mãe recebia dinheiro, eu chegava para ela e dizia: mãe, recebeu dinheiro, me dá dinheiro, fazer isso, fazer aquilo. Ela dizia: não, meu filho, o mês é grande. E eu achava ruim. Eu ficava chateado. Mas depois eu analisei. Gente, nunca chegou alguém cobrando na minha casa. Minha mãe não deixava de pagar ninguém. Nunca faltou comida. Minha mãe se esforçava para sustentar a gente. Então, quando ela dizia esse não, ela estava protegendo a família de passar necessidade. Entende? Então, algumas das respostas de Deus, a princípio a gente pode não entender, mas mais para frente a gente vai entender. Coloca isso em seu coração. Se deu certo ou se não deu certo, Deus continua sendo bom. Deus continua sendo bom. O não também é de Deus. Repita comigo. O não também é de Deus. O não também é de Deus. Lembra de Jonas? Deus mandou ir para Nínive. Ele foi para onde? Para Tarsis. Começou a dar tudo errado. Deus poderia ajudar Jonas naquele caminho? Não poderia ajudar ele a continuar no caminho errado. Mas quando Jonas ele se dispôs a corrigir a rota, Deus estava lá, disposto para ajudar. Amém? Amém. Então não também é De Deus. de Deus. Entenda uma coisa: quando entregamos a nossa vida para Jesus, quem é o nosso Senhor? Jesus. E nós somos servos. Quando entregamos a vida para Ele, a Bíblia diz em Coríntios: porque não sois de vós mesmos, foste comprado por um bom preço, e portanto glorificai a Deus em vosso corpo e em vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Se você entregou sua vida para Ele, a sua vida é dele. Então aprenda a, quando necessário, ouvir os não de Deus e dizer: Senhor, o teu não eu aceito e recebo. Eu posso não entender agora, mas na frente eu vou entender. Amém? Agora nós iremos chegar na questão complexa. Quando a gente fala sobre a bondade de Deus, se levanta um questionamento, uma objeção, né? Deus é bom, mas por que acontecem coisas tão ruins no mundo? Deus não é bom? Deus é bom, mas por que acontecem tantas coisas ruins? Me diga aí. Gente, Deus é bom. Mas acontece o seguinte: antes, quem agia na terra era só Deus. Deus criou os céus e a terra e todas as coisas. O único que agia era quem? Deus. Depois que Deus colocou o homem na terra, agora duas pessoas começaram a agir na terra: Deus e homem. Deus e o homem começaram a agir na terra. Enquanto o homem estava andando em obediência com Deus, maravilha. Mas o homem deu ouvido à voz do diabo e pecou. E aí abriu a porta para que o diabo entrasse, tivesse legalidade de entrar nessa terra. E agora está agindo na terra três pessoas: Deus, o homem, o diabo e o homem. e o homem.
Então, por que coisas ruins acontecem? Porque não é só Deus que age na terra. Age Deus, age o diabo e age o homem. Deus, ele age por meio da palavra dele, por meio dos anjos. O diabo, ele age por meio da mentira, que ele é o pai da mentira. Toda vez que o diabo quer agir, ele inventa uma mentira, né? Tome só mais uma, não vai fazer mal, né? Ah, não, tanto faz, o importante é ser feliz, não importa se você vai casar com homem, com mulher, o importante é ser feliz, o seu corpo é seu, as regras é sua. Aí o diabo lança a mentira, a pessoa acredita na mentira. Siga o seu coração. Exatamente. Então o diabo, ele age por meio dos demônios, e cada demônio tem uma especialidade. Tem demônios que agem nos vícios, tem demônio que age nas doenças, tem demônios que agem na prostituição, tem demônio que age na mentira, tem demônio que age no roubo, tem demônio que age de adultério, várias formas. Cada demônio tem sua especialidade. Por isso acontecem tantas coisas ruins no mundo, porque não é somente Deus quem age. Na terra está agindo Deus, está agindo o diabo, mas também está agindo quem? O homem. Aí você diz, Reni, então estou perdido, porque o diabo está agindo na terra. O que eu posso fazer contra ele? Tiago 4, 7. Sujeitai-vos Ao diabo. Não, sujeitar ao diabo não está amarrado. Queima. Isso, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia. Gente, no final das contas, mesmo Deus sendo soberano e ele estando agindo na terra, mesmo o diabo sendo malvado, estando agindo na terra, mesmo Deus sendo bom, estando agindo na terra, quem vai definir se na sua vida vai acontecer algo bom ou não, vai ser você. Aleluia. Por quê? Deus está do lado e Deus é bom e quer fazer o bem na sua vida. O diabo está do outro lado e o diabo é mau e ele quer fazer o mal na sua vida, e você está no meio. Você quem vai decidir para qual lado você vai pender, para o lado de Deus ou para o lado do diabo. E o que a Bíblia diz é que nós temos que nos sujeitar a Deus. Aí você foi para o lado de Deus. Quando você se sujeita a Deus, você começa a provar da bondade de Deus sobre a sua vida. Mas quando você diz, não, eu não quero me sujeitar a Deus. Gente, quem não se sujeita a Deus, automaticamente já está se sujeitando a quem? Ao diabo. E aí, por isso, coisas ruins também acontecem na vida de cristãos. Primeiro que nós temos um inimigo, mesmo você estando sujeito a Deus, o inimigo vai tentar colocar laço no caminho. E segundo, que quando uma pessoa dá lugar, o inimigo se aproveita. Por isso que a Bíblia diz, não deis lugar ao diabo. Porque se der lugar ao diabo, ele vai entrar de sola. E aí ele vai trazer as mazelas. Não é que Deus vai arrancar o seu braço se você desobedecer a Ele, Deus vai cortar sua cabeça se você desobedecer a Ele, não. O problema é que Ele não pode proteger, que o pecado gera um terreno perigoso, um campo minado. Então por isso tem acontecido coisas ruins sobre a terra. Não é só Deus que está agindo. Todas as coisas que são ruins, desagradáveis e imperfeitas, não é a vontade de Deus, e ali não está a mão do Senhor. Mas você diz, e aí, Reni? Como é que eu fico? Eu fico refém da vontade do diabo ou da vontade de Deus? Você decide a quem você vai se sujeitar. Você decide. A bondade de Deus está lá, disponível para você. Uma pessoa pode viver a vida toda sofrendo nas mãos do maligno, um monte de mazelas acontecendo, e ela passar a se sujeitar a Deus e a partir dali virar o jogo. Assim também, uma pessoa
pode obedecer a Deus durante muito tempo, se sujeitar a Deus, mas por algum motivo o coração dela ficou revoltado contra Deus. Ela não gostou que Deus disse um não, porque o não também é de Deus, né? Ela não gostou e aí ela desobedeceu a Deus, se afastou de Deus. Naquele momento é que o mal acontece. Mas Deus continua sendo bom, mesmo quando acontecem coisas boas ou coisas ruins. Amém? A bondade está disponível, pessoal. Cabe a nós aproveitar a bondade de Deus e usufruir. Agora veja, se lhe oferece diante de você um prato de comida muito bom, muito saudável, e um outro prato que é até bonito, mas ele está cheio de chumbinho, você vai escolher o qual? O prato saudável. Essa seria a resposta lógica. Mas você sabe que tem gente que está escolhendo o prato do chumbinho? Quando uma pessoa conscientemente ela diz não para Jesus, ela está escolhendo o prato errado. Quando uma pessoa ela peca, mesmo sabendo que aquilo é pecado, ela está escolhendo o prato errado. Porém é um veneno que vai matando aos pouquinhos. O pecado é um veneno que vai afetando aos poucos. Deus continua sendo bom o tempo todo, pessoal. Ele não deixa de ser bom. Porém na terra existe a ação do diabo e a ação do homem. O diabo sempre vai desejar o nosso mal, mas vai ser você quem vai determinar que lado você vai pender. Aleluia. Eu estou decidido. Eu quero viver a bondade de Deus. Amém. Eu quero abraçar a bondade de Deus. Faltam quantos minutos? 10. Eu quero abraçar a bondade de Deus. Se existem duas opções e eu posso escolher, eu vou escolher o melhor. Amém? Amém. Nós vamos ver aqui algumas provas da bondade de Deus. Deus é bom, por isso Ele nos deu a terra. A Bíblia diz no Salmo 115, no versículo 16: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu Ele aos filhos dos homens. Lembra que uma das características de uma pessoa boa é dar? Deus deu a terra para quem? Os homens. Para os homens. Você é filho dos homens? Amém. Sim. Você nasceu dessa terra. A terra é sua. Aí você dizendo, e a terra é minha, mas eu não tenho nem um terreno. Eu moro de aluguel. Você precisa aprender a tomar posse da terra por meio da fé. Amém? Mas a terra já é nossa. Deus é tão bom que Ele já nos deu a terra. Ele deu para mim, Ele deu para você. A terra é nossa. Amém? Um outro fato, Deus nos deu o privilégio de nos tornarmos filhos dele. Isso é prova da bondade de Deus. Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: veja quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Gente, ser filho de Deus não é qualquer coisa não. Isso é prova da bondade de Deus. Aleluia. Tem gente que gostaria de ser filho do prefeito, filho do governador, filho do presidente, ninguém precisa. Tem gente que gostaria de ser filho de alguém famoso, alguém conhecido, né? Mas nós temos um privilégio maior ainda, gente. Nós somos filhos de quem? Nós somos filhos de Deus. Isso é coisa pouca? Isso é prova da bondade do Senhor. Você tem que andar de cabeça erguida. Eu sou filho de Deus. Você tem que se portar como uma pessoa vitoriosa. Eu sou filho de Deus. Você tem que falar como alguém que é. Eu sou filho de Deus. Diante de qualquer luta, qualquer circunstância, eu sou filho de Deus. Não negue a sua filiação. Amém. Não seja um crente camuflado. Revele, eu sou filho de Deus no trabalho, na escola, na rua. Amém.
na vizinhança. Eu sou um filho de Deus. Isso é um privilégio e é prova da bondade de Deus. Terceiro fato, Deus nos deu o Espírito Santo para nos guiar. João 14:26 diz: mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhe ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que disse. Então, o Espírito Santo é um grande presente de Deus para nós, é prova da bondade de Deus. Gente, tem pessoas que antes de se converter eram endemoniadas. E hoje nós temos o Espírito Santo dentro de nós. Eu lembro quando eu era jovem, eu cheguei para minha mãe era convertida, eu percebi que o demônio estava me usando. Eu disse: mãe, ore por mim, que eu estou sentindo que eu estou endemoniado. Eu senti que eu estava endemoniado. As coisas que eu fazia coisas horríveis e a minha cabeça estava virando. E eu disse: isso é coisa do demônio. E hoje eu tenho o Espírito de Deus dentro de mim. Deus é bom, diga: Deus é bom. Deus é bom. Quantos colegas meus já morreram e hoje estou vivo, cantando vitória, porque Deus é bom. Deus é bom. Um outro fato: Deus é bom, por isso nos dá todos os recursos necessários para vivermos aqui nessa terra. Ele nos dá os dons espirituais, Ele nos dá o nome de Jesus, porque Deus é bom. O nome de Jesus está à nossa disposição. Poder sobre os demônios, porque Deus é bom. O diabo não presta, mas Deus é bom e nos deu autoridade sobre ele. E as promessas dele, que são infalíveis. A Bíblia está cheia de promessa. Tudo isso porque Deus é bom. Aleluia. Deus é bom. Independente do que acontece ou deixa de acontecer, Ele continua sendo bom. Existem 3 fatos sobre a bondade de Deus que eu quero ressaltar. Deus é bom não somente com os bons, Deus é bom até mesmo com os maus. Isso é um exemplo para nós. Nós devemos ser bons não somente com as pessoas que são boas para a gente, mas ser bom até mesmo com os maus. A Bíblia diz em Mateus capítulo 5, versículo 45: porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá a chuva tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Então Deus é bom, mas Ele não é bom somente com os bons, não. Ele é bom para com os maus também. Que coisa maravilhosa, que bondade. Segundo fato, Deus é bom independente dos acontecimentos. Às vezes vão acontecer coisas boas e Deus é bom quando está acontecendo tudo bom. Às vezes acontecem coisas ruins. Por que acontecem coisas ruins? Porque não é só Deus que age nessa terra. Age também o homem e age também o quê? O diabo. E cabe a nós resistir ao diabo. Mas mesmo quando está acontecendo coisa ruim, Deus continua sendo bom. Quando aconteceu coisas ruins com Jó, a mulher de Jó foi usada pelo diabo e disse: Jó, abandona esse Deus e morre. Amaldiçoa esse teu Deus e morre. E Jó disse: mulher, como uma louca fala, tu está falando. Só que ele não tinha muito entendimento e ele disse: aceitaria eu o bem de Deus e não o mal? Só que já não sabia que o mal não era Deus que estava fazendo. Era quem? Era o diabo. Porque quem age nessa terra não é só Deus. Mas no Antigo Testamento eles não tinham muito conhecimento. Eles pensavam que Deus fazia o bem, mas Deus também fazia o mal. Mas o mal nós sabemos que é o diabo que vem roubar, matar e destruir. E não Deus. Mas mesmo assim, mesmo sem muito entendimento, Jó se portou ciente de que Deus era bom mesmo naquela situação. Aleluia. Está acontecendo alguma coisa que você não está entendendo. Você diz: puxa, eu não estou entendendo, não estou compreendendo. Meu raciocínio não está encontrando uma lógica para esses fatos. Pensa assim, continue firme. Deus, eu sei que o Senhor é bom. Aleluia. E a tua bondade se manifesta na minha vida. Deus, eu sei que o Senhor é bom. E isso vai cooperar de alguma maneira. Porque a Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, são chamados pelo seu propósito. Deus é bom. O tempo todo.
E por último, para a gente concluir, Deus é bom para todos, mas só prova da sua bondade quem aceita a sua bondade, quem ouve as suas instruções e quem o obedece. Então são 3 coisas que nós precisamos fazer para usufruir dessa bondade de Deus. O primeiro lugar é aceitar a bondade de Deus. Em segundo lugar é ouvir as instruções do Senhor, ser guiado por Ele. E em terceiro lugar é obedecer. Obedecer ao Senhor. Então quando você se posiciona como alguém que aceita a bondade, que ouve e que obedece, a bondade de Deus se manifesta em sua vida. Eu vou falar uma coisa de todo o meu coração, com convicção. Existe muita coisa boa aguardando você se aproximar um pouco mais do Pai. Existe muita coisa boa esperando por você. Fala pro irmão, tem muita coisa boa esperando por você, irmão. Tem muita coisa boa, aguardando por você. Aguardando você aceitar essa bondade de Deus. Você abraçar essa bondade e dizer: Deus, eu quero. Tudo que o Senhor tem para mim, eu quero. É bênção, eu quero. É a tua